feira que já está para começar. Nós já temos uma movimentação dos ministros, neste exato momento, se dirigindo aos respectivos lugares para o início da sessão plenária desta quinta-feira, fechando os trabalhos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como sempre, vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Vamos sentar, por gentileza. Declaro aberta esta sessão jurisdicional do dia 19, quinta-feira, março de 2015. Antes de pedir a leitura da ata, eu comunico aos eminentes pares que estão presentes neste plenário os alunos das seguintes instituições de ensino: Universidade Vila Velha, Espírito Santo; Uniceu, Biasa Norte, Brasília, Distrito Federal; Centro Acadêmico de Direito Dr. Meira de Oliveira, Trindade, Goiás; e CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras, Rurais, Quilombolas. Sejam todos muito bem-vindos. Peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da sexta sessão ordinária, realizada em 18 de março de 2015. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski, presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados diversos feitos, entre eles recursos, reclamações e mandado de segurança. Indago dos eminentes pares se há alguma retificação a fazer na ata. Em não havendo, considero-a aprovada. Conforme acertamos no final da tarde de ontem, hoje o primeiro julgamento seria a continuação daqueles 3 iniciados na sessão anterior, na sessão de ontem. Trata-se do recurso extraordinário 638-115 do Ceará, e esse é um recurso extraordinário, cujo relator é o ministro Marco Aurélio, e 2 mandados de segurança, que estão sob pedido de vista também de Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes. Trata-se do mandado de segurança 25763, 25845. As sustentações orais foram feitas, o relatório também foi proferido, e agora o ministro Gilmar Mendes ele trará o seu voto no recurso extraordinário e também o voto vista nos 2 mandados de segurança. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, então começo como Vossa Excelência já destacou, com o recurso extraordinário. Pois não. E digo o seguinte, presidente: em primeiro lugar, atesto a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário e ressalto que a questão nele discutida teve repercussão geral reconhecida por esta Corte, decisão de 27/4/2011. O parecer da Procuradoria sugere que o presente recurso extraordinário não seria cabível contra a decisão do STJ, que, mantendo o entendimento fixado pelo Tribunal Regional, não debateu questão constitucional nova. Dessa forma, não havendo prequestionamento, a oportunidade para se invocar a matéria constitucional estaria preclusa, pois não teria sido interposto o recurso extraordinário contra a decisão da Corte Regional. Para tanto, cita a consolidada jurisprudência desta Corte sobre o tema, agravo regimental 145.589 da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, 24/6/94. De fato, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inadmissível o recurso extraordinário interposto contra a decisão do STJ, que, em recurso especial, fundamenta-se em matéria constitucional já apreciada e decidida na instância inferior e não impugnada diretamente no STF mediante recurso extraordinário. Assim, no interposto recurso extraordinário contra a decisão da segunda instância dotada de duplo fundamento legal e constitucional, ficaria preclusa a oportunidade processual de se questionar a matéria constitucional. Novo recurso extraordinário somente seria admissível para suscitar a questão constitucional surgida originariamente no julgamento do recurso especial, sido precedentes do ministro Carlos Veloso, do ministro Celso de Mello. Ocorre, porém, presidente, que o caso apresentado nos presentes autos é deveras peculiar. O tema referente à incorporação de quintos
por suscitar a interpretação da legislação aplicável a essa matéria, Lei 8.112, Lei 8.911 de 94, Lei 9.624 e MP 2225, 45 de 2001, costuma ser tratado como sendo de índole estritamente infraconstitucional. Assim, ele tem sido enfrentado pelos tribunais e também pelo Superior Tribunal de Justiça. E ontem, na tribuna, inclusive, se destacou um número elevado de precedentes em que nós, nesses agravos regimentais, temos tratado como se fosse matéria infraconstitucional. Ministro Gilmar Mendes, com vênia de Vossa Excelência. Senhor presidente, até por uma questão de manutenção, não da impossibilidade de rever ponto de vista, que isso faz parte do próprio colegiado. Mas por uma questão de coerência, eu tenho decidido constantemente que essa é uma matéria que realmente é de natureza infraconstitucional. Nós julgamos um recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça sob o ângulo infraconstitucional, e o acordo recorrido também enfrenta a questão sobre esse ângulo infraconstitucional. Ontem, um eminente advogado da tribuna sustentou também algo que nós chegamos, depois de um debate, à conclusão de que é possível haver um equívoco de afetação de um recurso à repercussão geral e, posteriormente, observar-se a ausência de um requisito de admissibilidade. Então, somente para manter a coerência com a vênia do ministro Gilmar, eu reitero que o tema foi tratado sob o ângulo infraconstitucional, até um confronto de medida provisória, uma lei federal. Então, eu só apenas por uma questão de coerência, e como foi muito referido o acordo ontem da tribuna, houve muita remissão a essa minha manifestação. Eu gostaria que você me aguardasse o meu voto. Pois é, mas eu estou até agora, eu explico a vocês, por uma questão até, no meu modo de ver, de elegância. Eu vou esperar a Vossa Excelência entrar, se desgastar no mérito, se houver algum... Vossa Excelência pretende colocar esta preliminar à votação? Pois não. Ah, bom, então, desculpa, me perdoe, eu pensei que fosse passar para o mérito. Até porque, presidente, essa é uma questão que nós raramente tratamos no tribunal com as implicações que o tema tem da legalidade como matéria, de fato, constitucional. No entanto, essa forma de abordar a matéria representa apenas um dos enfoques possíveis quanto à questão da legalidade. Nada impede que a questão debatida em todas as instâncias inferiores, inclusive no âmbito do STJ, seja abordada desde outra perspectiva no Supremo Tribunal Federal, mesmo porque a causa de pedido do recurso extraordinário é aberta. RE 298-695, da relatoria do ministro Sepúlveda pertence. A mesma questão debatida, devidamente questionada, pode ser apreciada desde outro enfoque pelo Supremo, o qual poderá enfrentar o tema a partir do enfoque constitucional inegavelmente presente nessa matéria. Nessa hipótese, é cabível o recurso extraordinário, tendo em vista que, apreciada a questão novamente pelo STJ, apenas resta a via do recurso extraordinário para que o STF possa analisá-la sob outra perspectiva. A constitucional. E, no caso, a matéria apreciada de forma adequada é, a meu ver, visivelmente constitucional. Destaque, não há aqui uma mera questão de ilegalidade por ofensa ao direito ordinário, mas típica questão constitucional consistente na possível, eventual afronta ao postulado fundamental da legalidade. Embora a doutrina não tenha contemplado, e nós sabemos que, inclusive, por conta, nós temos inclusive súmula sobre isso, por conta até mesmo da jurisprudência defensiva, que balizou a nossa jurisprudência por anos, em princípio não se discutia a questão da legalidade. Eu me lembro que o ministro Moreira Alves, fazendo um pouco de troça, dizia que se o juiz tivesse apenas 4 dedos e errasse na contagem de um prazo,
de 5 dias, é uma rombuda violação ao princípio da legalidade que deveria ser conhecido no recurso extraordinário, mostrando que uma má aplicação, uma desastrada aplicação de uma lei pode configurar, sim, lesão ao princípio da legalidade, passível de exame no âmbito do Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário. Nem preciso ir na jurisprudência alemã, que é farta nesse tipo de análise, quando diz que até a aplicação errônea de um regulamento no lugar de uma lei leva a se ter uma questão constitucional diante do princípio da reserva legal. Então, eu estou dizendo que, embora a doutrina não tenha contemplado a questão com a necessária atenção, é certo que, se de um lado a transferência para o Superior Tribunal de Justiça da atribuição para conhecer das questões relativas à observância do direito federal acabou por reduzir a competência do Supremo às controvérsias de índole constitucional, não subsiste dúvida de que, por outro lado, essa alteração deu ensejo à excelsa Corte para redimensionar o conceito de questão constitucional. Exatamente, especialmente agora, no contexto das repercussões gerais. Não é? Volto a repetir, se amanhã... veja, e esta Corte nunca olvidou isto, porque foi ela que editou a súmula 400, que nós falávamos hoje sobre a chamada interpretação razoável, dizendo até que um célebre julgado da relatoria do ministro Xavier de Albuquerque, no qual se diz que duas interpretações até aparentemente contraditórias eram ambas razoáveis. Mas haverá casos em que a sentença em si mesma, a decisão judicial em si mesma, viola o princípio da legalidade, comprometendo, portanto, este princípio basilar constitucional. O próprio significado do princípio da legalidade, positivado no artigo 5º, 2 da Constituição, deve ser efetivamente explicitado para que dele se extraiam relevantes consequências jurídicas já admitidas pela dogmática constitucional. O princípio da legalidade, entendido tanto como o princípio da supremacia ou preeminência da lei, Vorrang des Gesetzes, quanto como o princípio da reserva legal, Vorbehalt des Gesetzes, contém limites não só para o Poder Legislativo, mas também para o Poder Executivo e para o Poder Judiciário. Às vezes a gente se esquece disso, não é? Quer dizer, quando se fala de vinculação do Judiciário aos direitos fundamentais, inclusive ao princípio da legalidade, nós estamos exatamente dizendo isso. Quer dizer, uma aplicação adequada da lei, sob pena de termos uma violação. A ideia da supremacia da Constituição, por outro lado, impõe que os órgãos aplicadores do direito não façam tábula rasa das normas constitucionais, ainda quando estiverem ocupados com a aplicação do direito ordinário. Daí porque se cogita muitas vezes sobre a necessidade de utilização da interpretação sistemática sob a modalidade da interpretação conforme a Constituição. Isso se manifesta de forma muito clara, por exemplo, naqueles casos em que a gente estuda o chamado eficácia privada dos direitos fundamentais. Em geral, a gente está discutindo matérias de aplicação do direito ordinário. Vou lembrar um precedente, por exemplo, da lava do ministro Marco Aurélio. Exclusão de sócio de cooperativa, em que alguém invocou, veja, era uma norma contratual estatutária que se discutia, mas alguém disse, não pode haver a exclusão sem a observância do devido processo legal e do contraditório. E o tribunal acabou por acolher. Na jurisprudência mundial, é célebre o chamado caso Lüth, na Alemanha, em que um senador de Hamburgo afirmou que as pessoas conclamou um boicote para que não fossem ver um filme de um indivíduo, Veit Harlan, que teria sido simpatizante do nazismo, teria trabalhado, inclusive, fazendo filmes simpáticos ao nazismo. Então, ele fazia essa conclamação.
o diretor e a empresa produtora entraram com uma ação de direito civil, calcada no direito civil, pedindo que ele se abstivesse daquela prática, sob pena de uma grave indenização. E ele, inconformado, foi à Corte Constitucional. E a Corte Constitucional acabou por dizer aquilo que hoje parece algo assente, dizer, a Corte, mesmo a Corte de Direito Civil, no caso o STJ, não pode ignorar os direitos fundamentais enquanto pano de fundo, enquanto dimensão objetiva, ao aplicar o direito ordinário. Essa é a questão, portanto, que se coloca quando a gente discute o princípio da legalidade. Então eu digo, é de se perguntar se nesses casos tem-se simples questão legal, insuscetível de ser apreciada na via excepcional do recurso extraordinário, ou se o tema pode ter contornos constitucionais e merece, por isso, ser examinado pelo Supremo. Ainda nessa linha de reflexão, deve-se questionar se a decisão judicial que se ressente da falta de fundamento legal poderia ser contrária à Constituição, suscitando uma legítima questão constitucional. Na mesma linha de raciocínio, seria igualmente lícito perguntar se a aplicação errônea ou rotundamente equivocada do direito ordinário poderia dar ensejo a uma questão constitucional. Tal como outras ordens constitucionais, a Constituição brasileira consagra como um princípio básico o postulado da legalidade, segundo o qual ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O princípio da legalidade contempla entre nós, como já foi dito, tanto a ideia da supremacia da lei, quanto a de reserva legal, e hoje também está assente, reserva legal proporcional. O princípio da reserva legal explicita as matérias que devem ser disciplinadas diretamente pela lei. Este princípio, na sua dimensão negativa, afirma a inadmissibilidade de utilização de qualquer outra fonte de direito diferente da lei. Na sua dimensão positiva, admite-se apenas que apenas a lei pode estabelecer eventuais limitações ou restrições. Por seu turno, o princípio da supremacia ou da preeminência da lei submete a administração e os tribunais ao regime da lei, impondo tanto a exigência da aplicação da lei, dimensão positiva, quanto a proibição de desrespeito ou de violação da lei, dimensão negativa. Quem chama atenção para isso é Canutilho, em direito constitucional. A propósito, são elucidativas as lições do mestre Canutilho. Em termos práticos, a articulação de suas dimensões aponta para a exigência da aplicação da lei pela administração e pelos tribunais, pois o cumprimento concretizador das normas legais não fica à disposição do juiz, a não ser que as julguem inconstitucionais ou dos órgãos e agentes da administração, mesmo na hipótese de serem inconstitucionais. A proibição de a administração e os tribunais atuarem ou decidirem contra a lei, dado que esta constitui um limite, função limite, princípio da legalidade negativa, que impede não só as violações ostensivas das normas legais, mas também os desvios ou fraudes à lei através da via interpretativa. Nulidade ou anulabilidade dos atos da administração e das medidas judiciais ilegais. Inadmissibilidade da rejeição por parte dos órgãos e agentes da administração, mas já não por parte dos juízes, de leis por motivo de inconstitucionalidade. Neste sentido, pôde um autor afirmar recentemente, dizia Canutilho, que o princípio da legalidade era um verdadeiro polícia na ordem jurídica. Problema igualmente relevante coloca-se em relação às decisões de única ou última instância que, por falta de fundamento legal, acabam por lesar relevantes princípios da ordem constitucional. Uma decisão judicial que, sem fundamento legal, afete situação individual, revela-se igualmente contrária à ordem constitucional, pelo menos ao direito subsidiário de liberdade. Quem cita isto é Schleich, num texto sobre a Corte Constitucional. Se admite, como expressamente estabelecido na Constituição, que os direitos fundamentais vinculam todos os poderes,
e que a decisão deve observar a Constituição e a lei, não é difícil compreender que a decisão judicial que se revele desprovida de base legal afronta algum direito individual específico. De alguma forma, o direito de liberdade, de alguma forma, o princípio da legalidade. A propósito, assinalou a Corte Constitucional Alemã, na interpretação do direito ordinário, especialmente dos conceitos gerais indeterminados, devem os tribunais levar em conta os parâmetros fixados na lei fundamental. Se o tribunal não observa esses parâmetros, então ele acaba por ferir a norma fundamental que deixou de observar. Nesse caso, o julgado deve ser cassado no processo de recurso constitucional, Verfassungs Beschwerde. Não há dúvida de que essa orientação prepara algumas dificuldades, podendo converter a Corte Constitucional em um autêntico tribunal de revisão. É que se a lei deve ser aferida em face de toda a Constituição, as decisões vão de ter sua legitimidade verificada em face da Constituição e de toda a ordem jurídica. Se se admitisse que toda decisão contrária ao direito ordinário é uma decisão inconstitucional, ter-se-ia de acolher igualmente todo e qualquer recurso constitucional interposto contra a decisão judicial ilegal. Enquanto essa orientação prevalece em relação a leis inconstitucionais, não se adota o mesmo entendimento no que concerne às decisões judiciais. Por essas razões, procura o tribunal formular um critério que limita a impugnação de decisões judiciais mediante recurso constitucional. Sua admissibilidade dependeria fundamentalmente da demonstração de que, na interpretação e aplicação do direito, o juiz desconsiderou por completo ou essencialmente a influência dos direitos fundamentais, que a decisão se revela grosseira e manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito ordinário, ou ainda que se ultrapassaram os limites da construção jurisprudencial. Estou citando mais uma vez Schleich. Nas raras vezes observa a Corte Constitucional que determinada decisão judicial afigura-se insustentável, porque assente numa interpretação objetivamente arbitrária da norma legal. Não raras vezes observa a Corte Constitucional que determinada decisão judicial afigura-se insustentável, porque assente numa interpretação objetivamente arbitrária da norma legal. Assim, uma decisão que verba graça amplia o sentido de um texto normativo legal, penal para abranger uma dada conduta é considerada inconstitucional por afronta ao princípio do nulo in crime, nulla pena sine lege. Ou uma norma legal que fosse aplicada em relação a fatos anteriores. Da mesma forma, ainda que se tratasse de aplicação de norma legal. Essa concepção da Corte Constitucional levou à formulação de uma teoria sobre os graus ou sobre a intensidade da restrição imposta aos direitos fundamentais, chamado Stufentheorie, uma teoria de gradação, de degraus, que admite uma aferição da constitucionalidade tanto mais intensa quanto maior for o grau de intervenção no âmbito de proteção de direitos fundamentais. Embora o modelo de controle de constitucionalidade exercido pela Corte Constitucional revele especificidades decorrentes, sobretudo, do sistema concentrado, é certo que a ideia de que a não observância do direito ordinário pode configurar uma afronta ao próprio direito constitucional tem aplicação também entre nós. Estou absolutamente convencido disso. Essa conclusão revela-se tanto mais plausível se se considera que, tal como a administração, o Poder Judiciário está vinculado à Constituição e às leis. Artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Enfim, é possível aferir uma questão constitucional na violação de lei pela decisão ou ato dos poderes executivo, legislativo ou judiciário. A decisão ou ato sem fundamento legal ou contrário ao direito ordinário viola dessa forma, pelo menos, o princípio da legalidade. No caso, a decisão judicial que determina a incorporação dos quintos, a meu ver, carece de fundamento legal e, portanto, viola o princípio da legalidade. Se não, vejamos. A decisão recorrida
baseou-se no entendimento segundo o qual a medida provisória 2245 de 2001, especificamente o seu artigo 3º, permitiu a incorporação dos quintos no período de 8/4 de 98, edição da Lei 9624 de 98, até 4/9 de 2001, data de sua edição. O artigo 3º da Lei da MP 2225, 45 de 2001, tem a seguinte redação. Fica acrescido a Lei 8.112 de 90, o artigo 62A, com a seguinte redação. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, a que se referem os artigos 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 94, e o artigo 3º da Lei 9.624, de 2 de abril de 98. E aí o parágrafo único. A VPNI, de que trata o caput deste artigo, somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. Como se pode perceber, o artigo 3º da referida MP apenas transformou em vantagem pessoal nominalmente identificada a incorporação das parcelas a que se referem os artigos 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 94, e o artigo 3º da Lei 9.624. O texto é claro e não deveria dar margem a outras controvérsias. Não há como considerar, a menos no que se queira ir de encontro à expressa determinação legal, que o citado artigo tenha restabelecido ou reinstituído a possibilidade de incorporação das parcelas de quintos ou décimos. Nada fala disso. A incorporação de parcelas remuneratórias remonta à Lei 8.112, de 90, como se sabe. O artigo 62, parágrafo 2º da Lei 8.112, em sua redação original, concedeu aos servidores públicos o direito à incorporação da gratificação por exercício de cargo de direção, chefia ou assessoramento, à razão de 1/5 por ano até o limite de 5/5. A Lei 8.911 de 94, artigos 3º e 10, disciplinou a referida incorporação. A medida provisória 1.195 de 95 alterou a redação da Lei 8.112 e da Lei 8.911 para instituir a mesma incorporação na proporção de 1/10 até o limite de 10 décimos. Em 97, a medida provisória 1.595, convertida na Lei 9.527, extinguiu a incorporação de qualquer parcela remuneratória. A Advocacia Geral da União bem explica que a Lei 9.527 de 97, resultado da conversão da MP 1595/14, de 11 de 11 de 97, extinguiu a incorporação de quintos com base na Lei 8.911, proibiu futuras incorporações e transformou as respectivas parcelas em vantagens pessoais nominalmente identificadas. A Procuradoria-Geral também afirma que o artigo 15 da Lei 9.527 de 97 extinguiu o direito à incorporação dos quintos e décimos, transformando-os, quando já incorporados, em vantagem pessoal nominalmente identificada. E o artigo 18 da mesma norma revogou expressamente os artigos 3º e 10 da Lei 8.911, que regulamentavam a forma de incorporação dos quintos. A Lei 9.527 de 97 não foi revogada pela Lei 9.624 de 98, pela simples razão de que esta é apenas a conversão de uma cadeia distinta de medidas provisórias, reeditadas validamente, iniciada anteriormente à própria Lei 9.527. Desde 11 de 11 de 97, portanto, é indevida qualquer concessão de parcelas remuneratórias referentes a quintos ou décimos. Em suma, como esclarecido pela AGU, a concessão de quintos somente é possível até 28 de 2 de 95, Lei 9.624, 98, enquanto que, de 1º de 3 de 95 a
11 de 11 de 97, a incorporação de vida é a de décimos. Lei 9.624 de 98, artigo 3º, 2, parágrafo único. Sendo indevida qualquer concessão após 11 de 11 de 97. MP 1595-14, data da publicação, e Lei 9.527 de 97. Nesse quadro normativo, a MP 2225 de 2001 não veio para extinguir definitivamente o direito à incorporação, que teria sido revigorado pela Lei 9.624 de 98, como equivocadamente entenderam alguns órgãos públicos, mas apenas e tão somente para transformar em vantagem pessoal nominalmente identificada a incorporação das parcelas a que se referem os artigos 3º e 10 da Lei 8.911. De 11 de julho de 94, e o artigo 3º da Lei 9.624, de 2 de abril de 98. Nesse ponto, destaca a Advocacia Geral da União. Em verdade, esta MP 2225, de 2001, possui dois objetivos, como foi destacado também da tribuna. Um interpretativo, pois o artigo 15 da Lei 9527 de 97, em seu parágrafo 1º, transforma as parcelas já incorporadas em VPNI, mas, em seu parágrafo 2º, autoriza que se façam novas concessões para os servidores que até 11 de 11 de 97 tenham cumprido todos os requisitos, ainda que esse reconhecimento somente se dê após essa data, sendo que a redação do novo artigo 62A da Lei 8.112, esclarece que mesmo essas incorporações tardias, lastreadas nos artigos 3º e 10 da Lei 8.911 e no artigo 3º da Lei 9624 de 98, mas que tem seu período aquisitivo limitado, de qualquer forma, a 11 de 11 de 97, também são transformadas em VPNI. E outro topográfico, para manter consolidadas na Lei 8.112 as regras permanentes referentes aos servidores estatutários federais, considerando que as rubricas de VPNI continuarão sendo pagas no futuro a todos os servidores que adquiriram quintos e décimos até 11 de 11 de 97. Assim, presidente, como afirmado, o direito à incorporação de qualquer parcela remuneratória, seja quintos ou décimos, já estava extinto desde a Lei 9527 de 97. O restabelecimento de dispositivos normativos anteriormente revogados, os quais permitiam a incorporação dos quintos ou décimos, somente seria possível por determinação expressa na lei. Em outros termos, a repristinação de normas no ordenamento jurídico brasileiro, como se sabe, depende de expressa determinação legal, como dispõe o parágrafo 3º do artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil. Sobre esse ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República. Emerge daí, diz a Procuradoria, o ponto nodal da controvérsia: averiguar os efeitos da MP 2225 no tempo. Ou seja, se teve por efeito restaurar o direito à incorporação de quintos décimos em momento posterior à edição da Lei 9624 de 98, que o limitou à data de sua publicação. Pois bem, a irretroatividade das leis é princípio geral do ordenamento jurídico brasileiro pátrio, cuja finalidade é preservar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Na hipótese, diz a Procuradoria, em nenhum momento a MP 2225 estabeleceu novo marco temporal à aquisição dos quintos décimos, apenas transformou-os em VPNI, é o que diz a Procuradoria, deixando transparecer o objetivo de sistematizar a matéria no âmbito da Lei 8.112, a fim de eliminar a profusão de regras sobre o mesmo tema. A simples menção no texto da MP 2225, dos artigos 3º e 10 da Lei 8.911, de 94, e do artigo 3º da Lei 9.624, de 98, não tem, diz a Procuradoria, o efeito de repristiná-los, ressuscitando a vantagem extinta desde 8 de 4 de 98, data da publicação da Lei 9624, de 98. Repita-se. Embora a MP tenha se apropriado do conteúdo das normas revogadas, mencionando-as expressamente, não teve por efeito revigorá-las, reinserindo-as no ordenamento jurídico.
O fenômeno da repristinação não presumível impõe suporte em cláusula normativa expressa, o que não ocorreu na espécie, diz a Procuradoria. Quer dizer, a repristinação da norma revogada somente é admissível em nosso ordenamento jurídico quando houver previsão legal expressa contida na norma repristinadora. Artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 12.376, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Assim, se a MP 2225-45 de 2001 não repristinou expressamente as normas que previam a incorporação de quintos, não se poderia considerar como devida uma vantagem remuneratória pessoal não prevista no ordenamento jurídico. Esse é o ponto. É princípio comezinho, o que determina que a concessão de vantagens aos servidores somente pode ocorrer mediante lei, em sentido estrito. Aqui impera o princípio da reserva legal clara. Logo, se não há lei, não é devida a incorporação dos denominados quintos décimos. Presidente, em conclusão, não há no ordenamento jurídico norma que permita essa ressurreição dos quintos décimos levada a efeito pela decisão recorrida. Por isso, a meu ver, flagrante, rombuda, inequívoca, a violação ao princípio da legalidade. Não se pode revigorar algo que já estava extinto por lei, salvo mediante outra lei e de forma expressa, o que demonstrado não ocorreu. Essas considerações, a meu ver, são suficientes para atestar a violação ao princípio da legalidade por parte da decisão recorrida. E por isso eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso extraordinário. Pois não. Vamos colocar em votação. Ministro Marco Aurélio, você não está com a palavra. Apenas uma ponderação. Julgamos em conjunto o mandado de segurança? Não. Podemos julgar. Nós temos... temos mandados de segurança do Rio Grande do Sul, não é? Contra ato do Tribunal de Contas, esse é o mandado de segurança 22423, que em processo de homologação da aposentadoria determinou a supressão de parcela referente à adicional do tempo de serviço deferido aos impetrantes por decisão judicial com trânsito em julgado em data anterior à Constituição de 88, não é? Temos também, o mandado de segurança 25763, no qual aqui se discute, que os impetrantes discutem, a impetrante aqui é a União. Os acordos 731 e 732 foram objeto de pedidos de reexame, aquela questão que foi posta por parte de diversos sindicatos, o que culminou, após um processo conturbado e uma votação apertada, no acórdão 2248, de 13 de dezembro de 2005, que, modificando o entendimento anterior, reconheceu ser devida aos servidores a incorporação dos denominados quintos décimos, com fundamento no artigo 3º da medida provisória 2225, dos seguintes termos, relatados e discutidos. E aí tem uma série de instituições, né, e sindicatos que pedem isso. Acordam os ministros do Tribunal de Contas, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator, em conhecer os pedidos de reexame consoante os termos do artigo 48, combinado com o artigo 33 da Lei 8443 de 92, para modificar o subitem 9.1. Portanto, inicialmente, como se vê, o Tribunal de Contas tinha negado essa pretensão. Agora, em síntese, a matéria de fundo do extraordinário está abrangida pelas impetrações. Isto. Está bem. Estou satisfeito. E aqui, ministro Marco Aurélio, apenas para complementar e esclarecer o douto plenário, no mandado de segurança 25763, a questão do conhecimento já foi suscitada, tanto é que o ministro Eros Grau não conhecia do mandado de segurança número 25.763. Com relação ao mandado de segurança 25.845,
O ministro Joaquim Barbosa rejeitava a preliminar de competência, certamente conhecimento por parte do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Peluso, Sepúlveda Pertence, Carlos Brito, assentavam o prejuízo da segurança antecipando o voto. De maneira que essa questão do conhecimento é uma questão preliminar que já foi ferida, já foi discutida e, a meu ver, deve ser apreciada em primeiro lugar antes do mérito. O ministro Barroso declarou... Parece-me que esse mandato de segurança era preventivo, agora, não é isso, de qualquer presidente? forma, são questões distintas, tendo em conta, são questões distintas sob o ângulo da admissibilidade, a questão do extraordinário e a questão versada nas impetrações. Perfeito. Nós vamos, mas eu estou dizendo que essa questão da cognoscibilidade por parte do Supremo Tribunal Federal está subjacente a essa questão toda. Tanto é que o ministro Gilmar Mendes, numa argumentação muito substanciosa, feriu esse tema. O ministro Fux se colocou imediatamente, colocou a sua posição com relação a esse tema. Eu acho que precisaríamos votar sobre admissibilidade ou não, ou conhecimento ou não, como preliminar, se os colegas estiverem de acordo. É com repercussão geral, ministro? É com repercussão geral. O mandato de segurança já não teria essa eficácia. Bom, mandato, então vamos julgar o conhecimento ou não da repercussão geral. O ministro Barroso está impedido, portanto não vota, nem na preliminar, então vamos tomar os votos. O ministro Gilmar Mendes já se pronunciou pelo conhecimento, como relator, o ministro Teori Zavascki. Senhor presidente, a questão do conhecimento desse recurso realmente é uma questão delicada, porque se situa aqui justamente nessa distinção, nem sempre muito clara, entre o que é uma questão constitucional e o que é uma questão infraconstitucional, notadamente quando se fala do princípio da legalidade. Se eu bem entendi o voto do ministro Gilmar, um voto criativo, como sempre, Sua Excelência faz uma distinção entre a aplicação por uma sentença de uma determinada norma, mediante uma determinada interpretação da norma, e uma segunda situação que seria, por sentença, reconhecer uma vantagem, reconhecer sem lei uma vantagem que só poderia ser reconhecida se houvesse lei. Quer dizer, aqui é uma ausência da lei absoluta. Realmente são situações diferentes, embora num campo cinzento, nem sempre muito claro. Eu diria que, até em abono à tese do ministro Gilmar, eu diria que não está excluída da apreciação do Supremo por recurso ordinário, em muitos casos, a apreciação de leis. O exemplo mais patente, no meu entender, é a própria súmula vinculante número 10. A súmula vinculante número 10, o que ela diz em outras palavras? Se um juiz deixa de aplicar uma lei sem declarar inconstitucional, isso fere a Constituição. Óbvio que se trata de uma violação reflexa, mas obriga o tribunal a saber se aquela lei era aplicável ou não era aplicável naquele caso. O juízo que o Supremo faz nesses casos é um juízo a respeito do conteúdo de uma lei. Então, realmente, é difícil separar exatamente o que é constitucional e o que não é constitucional. Agora, nesse caso específico, tem um ponto contrário importante, que é a circunstância de não ter sido interposto recurso extraordinário lá do acordo do tribunal na origem. Essa é a questão. Foi por isso que eu trouxe o tema, e esse é um tema que nós temos que resolver, porque essas questões estão aí como fantasmas, né? Porque estava se tratando, e ontem, inclusive, da tribuna se destacou, e todos nós temos vários casos, como tínhamos em matéria de FGTS e outras,
dizendo que era matéria infralegal. Então, obviamente que a questão se colocou. Agora, a questão foi posta no STJ, houve embargos de declaração discutindo essa temática, não é? Os embargos foram discutidos com essa perspectiva de afronto ao princípio da legalidade. Por isso que eu disse, o caso aqui realmente é singular, tendo em vista exatamente essa situação. Quer dizer, a difícil situação de separar, de cindir, né? Como muitas vezes aparece nas questões de duplo fundamento, né? Um fundamento constitucional e um fundamento meramente legal, que leva, então, a esse modelo bifurcado. O ministro Marco Aurélio, inclusive, já há muito faz crítica e já tentou, inclusive, na reforma do judiciário, mudar esse sistema, né? Fez sugestões de emenda, porque essa separação, essa autonomia dos recursos, em casos como este, realmente traz... Excelência, me permite? Por favor. Inclusive, a emenda constitucional já passou pelo Senado da República, está na Câmara dos Deputados. E, por incrível que pareça, a oposição a essa competência, que seria idêntica à competência do TST e do TSE, por ministros do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, a admissibilidade do especial, como ocorre a admissibilidade do RESP, do eleitoral, e também a admissibilidade do recurso de revista para o TST, por maltrato à Carta da República, afastando, portanto, a quebra do princípio da unirrecorribilidade, que só gera esses incidentes. Até mesmo eu me lembro que um presidente do Superior Tribunal de Justiça chegou a proclamar que aquela corte não era uma corte, o Superior Tribunal de Justiça, de passagem para o Supremo. Senhor presidente, então realmente a questão é delicada. Eu reconheço que aqui o campo de distinção entre o que é matéria constitucional e o que não é matéria constitucional é um campo ainda a ser desbravado, mas eu ainda não estou, vamos dizer, plenamente convencido, não gostaria de me comprometer com a tese agora definida pelo ministro Gilmar. Agora, no caso concreto, eu vou acompanhar a Sua Excelência por uma outra razão, que tem um conteúdo prático importante. Essa questão está chegando aqui no Supremo por duas vias. Está chegando pelo recurso extraordinário e está chegando por ataque às decisões do Tribunal de Contas. Nós estamos julgando aqui também o mandato de segurança. Quer dizer, nós não vamos poder fugir do mérito no exame dessa questão. Dir-se-á, e com razão, que são decisões com efeitos diferentes. Uma decisão numa repercussão geral e uma decisão no mandato de segurança. Do meu ponto de vista pessoal, eu já tenho defendido isso aqui em outras oportunidades, eu penso que esse tipo de distinção já não faz mais sentido, de conferir eficácias diferentes para decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, pela posição que o Supremo Tribunal Federal tem no contexto da organização judiciária brasileira, pela sua função institucional prevista na Constituição, as decisões do Supremo Tribunal Federal, por sua própria natureza, têm uma eficácia expansiva necessária. Não faria nenhum sentido nós darmos peso diferente entre uma decisão do Supremo tomada no mesmo dia, na mesma hora, no recurso extraordinário e no mandato de segurança. Eu não vejo, sinceramente, razão para nós deixarmos de reconhecer que essas duas decisões têm um peso institucional semelhante. De modo que, até por essa razão prática, nós temos essa questão de mérito
presente na mesa por outra via. Vossa Excelência me permite, Claro. ainda que se conclua pela não existência em um dos mandados de segurança de ato cogente do Tribunal de Contas da União, como preconizou o relator, ministro Eros Grau, no outro mandado de segurança se impugna uma determinação do TCU no sentido de observar-se, quanto aos servidores da casa, os quintos. Ou seja, ou nós julgamos a problemática dos quintos sob a roupagem do recurso extraordinário, ou não julgamos, mas vamos apreciá-la no segundo mandado de segurança. Mas eu queria fazer essa relação. Pois não. Vossa Excelência está levantando, além dos aspectos teóricos, aspectos práticos também. Do ponto de vista prático, a repercussão geral poderia, se for o caso, estudar uma eventual modulação dos efeitos da decisão. Como é uma decisão que será tomada sobre situações já consolidadas, nós poderíamos eventualmente, talvez até devêssemos modular essa decisão, tendo em conta essas situações já consolidadas, o que não seria possível fazer em sede de mandado de segurança. Mais uma vez, Pois não. indaga-se qual foi a postura administrativa do Supremo nessa matéria. Determinou a observância dos quintos? Não. E o Supremo Tribunal Federal administrativamente observa o direito dos servidores. Senhor presidente, ainda que por essa razão pragmática, nós não vamos fugir de examinar o mérito. E se o Supremo Tribunal Federal examinar o mérito, a sua decisão tem que ter uma eficácia vinculativa ou expansiva, para não confundir conceitos, de modo que, por essa razão, eu vou acompanhar o relator para se conhecer e examinar o mérito. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu louvo o voto que, como disse o ministro Theory, foi extremamente criativo, substancioso e profundo, como sempre do ministro Gilmar Mendes. Mas eu não estou ainda pronta para um avanço tão grande. Tenho procurado observar a jurisprudência dessa corte e tenho ficado, já em outras oportunidades, inclusive em processos de repercussão geral, vencida no que diz com o conhecimento. Eu, com todo respeito, entendo que a forma como enfrentada a matéria no acórdão do Superior Tribunal de Justiça foi uma decisão, num primeiro momento, uma decisão monocrática da ministra Maria Tereza, depois uma decisão da sexta turma, se bem me recordo, apreciando um agravo regimental manejado contra essa decisão monocrática, que estava confirmando a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e depois ao julgamento de embargos declaratórios opostos, onde Sua Excelência, destacando a inexistência, quando aí se buscou invocar preceitos constitucionais, Sua Excelência destacou a inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade no acórdão que levasse ao acolhimento e não enfrentou de forma alguma a questão sob a ótica constitucional. A isso, acresço o fato que também agora foi relembrado, de que não houve a interposição de recurso extraordinário simultaneamente com o manejo do recurso especial contra a decisão do Tribunal Regional da 5ª Região. Penso que a posição trazida pelo ministro Gilmar Mendes é profundamente respeitável no que diz com o princípio da reserva legal. Me comprometo a refletir a respeito, mas, de fato, senhor presidente, nem por questões pragmáticas me sinto, no momento, em condições de dar esse passo que
ao meu olhar, né, seria, nesse momento, um pouco largo, ainda que possa enfrentar o tema em mandados de segurança, que são processos de natureza subjetiva. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Então, eu não conheço, senhor presidente. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de louvar o voto do ministro Gilmar Mendes, que, como evidente, é um voto que traz juridicidade e inova com relação a esse conceito e a configuração da violação ao princípio da legalidade. Mas o que eu observo? Todos os recursos para os tribunais superiores são recursos que tutelam imediatamente a ordem legal, a ordem constitucional, imediatamente o direito à parte. Então, cabe ao Superior Tribunal de Justiça a defesa da ordem normativa infraconstitucional. E ao Supremo Tribunal Federal a ordem constitucional. É claro, nós não vamos fugir de enfrentar a questão de mérito, mas essa, com a devida vênia, muito embora também me comprometa a refletir, mas essa criação da violação do princípio da legalidade, ela derrui uma jurisprudência quase que secular do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da ofensa reflexa, porque, no fundo, todas as normas jurídicas encontram a sua fonte primária na Constituição Federal. Então, a forciori, qualquer violação da lei é também uma violação à Constituição Federal. Você me permite só um esclarecimento, por isso que eu disse que, para casos quitais, nós temos que fazer um exame quanto Não, exato, eu ia chegar nesse ponto. E Vossa Excelência, a violação à legalidade, quando a decisão é arbitrária ou rotundamente violadora de todos os direitos manifestamente reconhecidos. Eu não posso considerar essa decisão do Superior Tribunal de Justiça dentro desse conceito, porque ela é chancelada por mais de centenas de decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essa violação à legalidade, sob essa ótica que eu até entendo interessante, suscitada pelo ministro Gilmar, eu não consigo enxergar. E acho que, pelo contrário, que se nós tivermos essa visão um pouco mais alargada, realmente nós vamos enxergar a violação do princípio da legalidade em todas as decisões com as quais nós não concordamos e que se referem à legislação infraconstitucional. E eu repito, a função dos tribunais superiores é imediatamente velar pela ordem jurídica, o Superior Tribunal de Justiça pela ordem infraconstitucional e nós pela ordem constitucional. Por outro lado, senhor presidente, a leitura do acórdão, o acórdão é todo calcado na matéria infraconstitucional. Então, o que importa não é que a parte veicule no seu recurso matéria constitucional, é que o acórdão recorrido tenha ventilado matéria constitucional. E o acórdão recorrido não ventilou matéria constitucional. O acórdão recorrido é todo calcado em matéria infraconstitucional. E aqui não é uma questão de apego à forma. A minha preocupação é o alargamento desse conceito a ponto de admitir-se um recurso ordinário por violação do princípio da legalidade. Acresce a isso que os embargos de declaração opostos não prequestionaram essa matéria que nós estamos julgando, como foi aqui demonstrado a saciedade, não só na sustentação oral, mas também no documento anexado pelo ministro da Pertence, e por outro lado, a inadmissão desse recurso extraordinário vai exatamente firmar aquilo que nós sempre assentamos aqui em não sei nem quantas centenas de decisões monocráticas a respeito desse tema. Então, pedindo todas as vezes à Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, eu também vou acompanhar a divergência aberta pela ministra. Pois não, o ministro não conhece. Ministro Dias Toffoli, como vota? Senhor presidente, eu peço vênia à divergência para acompanhar o relator, o ministro Teori, e lembro, por exemplo, que esta Corte já se deparou com casos como a retroatividade das pensões previdenciárias
em que as duas turmas dessa corte, tanto a primeira quanto a segunda, não tinham dezenas, talvez centenas de decisões proferidas de que a matéria era infra, e depois foi trazido o tema a este plenário conheceu e deliberou sobre esse tema, depois de vários pedidos de vista, ou seja, uma matéria que foi extremamente refletida. Ministro Eros Grau pediu vista, ministra Carmen, penso talvez que pediu, próprio ministro presidente hoje, ministro Ricardo Lewandowski. Vossas Excelências têm bem claro na memória o quanto isso foi pensado e debatido naquela questão da Previdência Social no que diz respeito à retroatividade das leis que transformaram as pensões em pensões integrais. E a Corte veio a conhecer e dar provimento aos recursos do Instituto de Previdência Social. O ministro Gilmar lembrava o caso do FGTS, depois também de, aí já nem centenas, ministro Gilmar, talvez milhares de decisões. No STJ e aqui, né? No STJ e aqui o tema veio para cá, para este plenário, e aqui foi decidido. Estamos agora com os planos econômicos, não temos quórum para julgar, porque estamos só com 7 ministros aptos a julgar. Também tema que foi por várias vezes decidido nas duas turmas e que foi colocado em repercussão geral. Eu sou relator de 2 feitos colocados em repercussão geral, o ministro Gilmar Mendes, relator de outros 2 feitos. Ou então nós vamos transformar o Superior Tribunal de Justiça, então, no Supremo Tribunal Brasileiro, como o ministro. Se eles acham que se tornaria um tribunal de passagem, eles querem, então, ser o Supremo Tribunal, e esse Supremo não é mais Supremo. Então, com as devidas vênias e com esse registro histórico dos outros casos, não estamos aqui a alterar jurisprudência nenhuma. Com a devida vênia, eu acompanho o relator, senhor presidente. Pois não, pelo conhecimento. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, também começo por louvar o brilhante voto do ministro Gilmar Mendes, mas a ele peço vênia para acompanhar a divergência não conhecendo. Como foi exposto inicialmente pela ministra Rosa Weber, também pelo ministro Theori, esta matéria parece-me que se a matéria infraconstitucional, e quando do reconhecimento da repercussão geral, até mesmo, houve referência que precisaria de ser conhecida e julgada, até porque, afirmou o ministro Gilmar Mendes naquela ocasião, a controvérsia estava sendo apreciada nos mandados de segurança, 25.845 e 25.763. E, ao final, alertava que, aspas, a controvérsia dos autos é relativa à questão de direito intertemporal, o que ontem foi acentuado da tribuna para, então, erigir a matéria à questão constitucional. Entretanto, mesmo nesta matéria, presidente, eu assinalo que a jurisprudência, por exemplo, eu cito da relatoria do ministro Moreira Alves, no agravo de instrumento, no agravo regimental, no agravo de instrumento 254.540, no qual afirmava Sua Excelência expressamente: saber, independentemente de questão de direito intertemporal, se foi violado ou não o direito que se adquiriu pelo preenchimento de hipótese de incidência de uma lei, é matéria que se resolve no terreno da legalidade e não da constitucionalidade. E no mesmo sentido, tem inúmeras decisões que são prevalecentes, porque, como bem afirma o ministro Marco Aurélio, pode haver jurisprudência de todos os vieses. Porém, eu fiz questão de fazer um levantamento bem apurado sobre o que prevalece. Para dizer ao final, rapidamente, presidente, que eu acompanho por considerar que realmente a matéria não pode ser conhecida nesta sede e que ela não teria, diferentemente do que pensa tanto o relator quanto, por exemplo, o ministro Theori, agora este alcance prático, até porque a matéria foi sedimentada pelo recurso repetitivo, tal como decidido no Superior Tribunal de Justiça. Essa é a razão pela qual, com as vênias do ministro relator, eu acompanho a divergência iniciada pela ministra Rosa Weber. Agradeço a Vossa Excelência. Escolho o voto do ministro Marco Aurélio. Presidente, inicialmente, 3 registros. O primeiro é que, passo a passo, o Supremo vem flexibilizando a jurisprudência segundo a qual a violência à Carta da República precisa ser frontal e direta.
o Supremo tem adotado uma postura pragmática. O Supremo tem adotado uma ótica pedagógica visando nortear o julgamento em demais instâncias do Judiciário. No dia de ontem mesmo, nós fizemos isso relativamente a reclamações quanto à Sala de Estado Maior para ter-se a prisão provisória do advogado. Fiquei vencido, mas fizemos isso no dia de ontem. Segundo registro, ou julgamos a matéria de fundo sob a roupagem do recurso extraordinário, ou julgamos sob a roupagem da impetração do mandado de segurança, no que o TCU determinou o pagamento aos respectivos servidores. E há um mandado de segurança da União contra esse ato do TCU. Terceiro registro diz respeito à repercussão geral. A repercussão geral nada mais é do que um filtro para saber se haverá ou não pronunciamento de início sobre a matéria de fundo do recurso extraordinário. Admito que quando o relator insere no denominado plenário virtual um recurso extraordinário, pronunciando-se, portanto, no sentido da configuração do Instituto da Repercussão Geral, ele já examinou esse mesmo recurso sob o ângulo do artigo 557 do Código de Processo Civil e sob o ângulo do artigo 21 do Regimento Interno. E nós outros, vogais, nós nos pronunciamos apenas quanto, de início, apenas quanto à repercussão geral, a configuração ou não da repercussão geral. Por isso é que digo que está coberto de razões o advogado que assumiu a tribuna, José Paulo Sepúlveda Pertence, no que asseverou com fidelidade ao direito posto que a admissibilidade da repercussão geral não gera automaticamente o conhecimento do recurso extraordinário pelo plenário. São as observações que faço de início. Presidente, há dois princípios muito caros em um Estado democrático de direito. Dois princípios da maior valia para a sociedade. E dois princípios que estão sob a guarda do Supremo, porque inseridos na lei das leis, que é a Constituição Federal. O princípio da legalidade e o princípio do devido processo legal, seja ele administrativo, seja ele legislativo, ou seja ele jurisdicional. Sob o ângulo do princípio da legalidade, não é crível que órgão investido do ofício judicante consigne em uma decisão que a lei dispõe em certo sentido, mas que ele decide segundo o critério de plantão dele próprio, contrariando, portanto, a legislação e olvidando que a atuação do juiz é uma atuação vinculada ao direito posto. Para sabermos se tem ou não a transgressão ao princípio da legalidade, nós temos que ir, e isso fazemos costumeiramente, à legislação comum. E aí, evidentemente, cabe ao Supremo pensar aqueles casos em que a transgressão ao princípio da legalidade é uma transgressão que salta aos olhos.
Devido ao processo legal, a mesma coisa. As normas instrumentais, a grande maioria das normas instrumentais está na legislação comum. A problemática de não ter sido interposto simultaneamente o extraordinário na origem resolve-se considerado disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que adentra o mérito, seja para confirmar, seja para reformar o pronunciamento impugnado mediante o recurso especial, substitui a teor do disposto no artigo 512, a decisão de origem. Tanto assim que, se tiver que ser proposta uma ação de impugnação autônoma, que é a rescisória, o será contra o acordo do Superior Tribunal de Justiça, e não o acordo de origem. Então, o importante é saber, para ter-se como viável ou não extraordinário, se o Superior Tribunal de Justiça adotou ou não entendimento sobre a matéria de fundo, ou seja, o direito adquirido. Estamos diante de uma cláusula pétrea da Constituição Federal, né? O direito adquirido dos servidores. E aí não cabe potencializar-se o pré-questionamento, chegando-se à conclusão de que não basta o debate e a decisão prévios do tema versado nas razões do extraordinário, que é necessário se ter no acordo impugnado mediante extraordinário a referência a dispositivos, a artigos da Constituição Federal. Nós decidimos isso no célebre caso, eu fui relator no plenário, em que se discutia a chapa do PMDB para o Senado, tendo em conta a representação do Estado do Amapá. E o tribunal proclamou aos quatro ventos que não se deve exigir, para ter-se como configurado o pré-questionamento, a referência no acordo a dispositivos da Carta, que é suficiente para proceder-se à razão de ser do pré-questionamento ao cotejo, visando elucidar se foi ou não infringida a Constituição Federal, que é suficiente a adoção de entendimento sobre o instituto versado na Carta da República. E, no caso concreto, a decisão primeira da relatora e a decisão posterior do colegiado do Superior Tribunal de Justiça versam ineludivelmente a existência de direito adquirido por parte dos servidores. Presidente, temos precedentes revelando que cabe ao Supremo, como guarda maior da Constituição Federal, distinguir as situações jurídicas quando versada a transgressão do devido processo legal ou o princípio da legalidade. Em 1996, assim decidiu a segunda turma, em 1º de abril de 97, né? E é verdadeira essa decisão, em que, pese a data, decidiu a segunda turma no sentido de conhecer do recurso extraordinário e o prover, e decidiu a uma só voz, sem discrepância de votos. E a situação concreta versava o devido processo legal, a prova e a tomada de depoimentos para uma ação indenizatória por danos, a tomada de depoimentos
que foram colhidos na fase de inquérito e, portanto, sem a observância do contraditório, inquérito policial, e o indeferimento da audição das mesmas pessoas em juízo, sob o ângulo do contraditório. Isso foi decidido no recurso extraordinário 198.016, e, à época, estavam presentes na segunda turma o presidente, ministro Carlos Veloso, que assim votou, eu próprio, que era o relator, e o ministro Maurício Correia, ausente justificadamente o ministro Nery da Silveira. Também houve decisão, e já se referiu a ela o ministro Gilmar Mendes, numa questão que versava a exclusão de associado de cooperativa, Ou seja, houve uma decisão no mesmo sentido em caso originário do Rio Grande do Sul, retratado no recurso extraordinário 158.215. Mais uma vez, considerado o devido processo legal, não foi bem o princípio da legalidade, mas, evidentemente, o precedente serve para elucidar-se a questão quanto ao princípio da legalidade. A turma conheceu e proveu o recurso, sem discrepância de votos. A segunda turma e participaram os ministros a que me referi, no caso anterior, e também o ministro José Nery da Silveira, que durante muito tempo honrou esta cadeira onde eu estou hoje. Um ministro apegado, sem dúvida alguma, a princípios. Da mesma forma, decidiu o tribunal, quanto à completude da prestação jurisdicional, a necessidade de o órgão judicante enfrentar todas as causas de pedir veiculadas pela parte, no recurso extraordinário 154.159, provendo também sem discrepância de votos, conhecendo e provendo o recurso extraordinário para determinar o julgamento na integralidade dos embargos declaratórios, que, confesso, são vistos de forma distorcida como uma crítica ao ofício judicante, quando, em última análise, é uma contribuição ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. E, por último, a segunda turma decidiu, considerados os dois princípios, no recurso extraordinário 194.295, o admitindo e o provendo, sendo que nesse julgamento participaram os ministros, eu próprio, que fui o relator, o ministro Maurício Correia e o ministro Nelson Jobim. Mas, presidente, vamos deixar o cabotinismo de lado, já que os precedentes são meus, E vejo que a Procuradoria-Geral da República, no parecer, citou um precedente de lavra das mais ilustres. Citou o precedente no recurso extraordinário 564.354, Sergipe, e precedente que resultou de recurso extraordinário já submetido à repercussão geral. E conheceu o recurso, e aqui a matéria específica, considerado o princípio da legalidade, ou seja, presente o direito adquirido, que eu não tenho dúvida, ele é definido em uma norma de sobre-direito, mas ordinária no bom sentido, que é a lei de introdução ao Código Civil, E, então, admitiu
o extraordinário e a transcrição, garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra a lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados, quer dizer, estava em jogo a interpretação de normas legais, normas comuns, e determinados os seus alcances. Eu estou transcrevendo parte do voto condutor do julgamento do plenário. Os seus alcances para se dizer da existência ou ausência de retroatividade constitucionalmente vedada. Isso foi decidido no recurso extraordinário 564354, repito o número, relatado pela ministra Carmen Lúcia, e o foi em data de 15 de fevereiro de 2011. Presidente, digo que, de início, e não estou ainda indo ao mérito, né? Está-se diante de uma situação concreta que reclama a manifestação quanto ao conflito de interesses, a manifestação do Supremo para pacificar-se o tema. Por isso, acompanho o relator conhecendo o recurso extraordinário. Pois não. Ministro Celso de Mello, como vota? Senhor presidente, o eminente ministro Gilmar Mendes proferiu, como sempre eu tenho feito nesta corte, um voto denso, substancioso, instigante e brilhante, o que só faz destacar a sua inquestionável autoridade como um eminente doutrinador e magistrado. Propõe-se que seja acolhida a formulação contida nesse magnífico voto, se supere até mesmo a restrição fundada na súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, que entende insuscetível de conhecimento o recurso extraordinário, se e quando fundado em alegada ofensa ao princípio da legalidade. Essa abordagem hermenêutica, naquelas situações em que se delineie quadro, em que a decisão judicial, como salientou o eminente ministro Gilmar em seu voto, em casos em que a decisão judicial se mostre grosseira ou objetivamente arbitrária na aplicação da lei, essa abordagem importaria em ofensa direta ao texto da Constituição, transgredindo assim, segundo se sustenta, o princípio constitucional da legalidade e da reserva de lei, ainda que alguns distingam, no plano conceitual, uma diferenciação de conteúdo quanto ao sentido e ao alcance desses importantes postulados. Mas, de qualquer maneira, teria o condão de fazer instaurar uma típica questão constitucional, plenamente suscetível de exame em sede recursal extraordinária. Vê-se, portanto, que os substanciosos fundamentos em que se apoia o doutíssimo voto proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes, tais fundamentos permitiriam um avanço na própria evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deixando-se aquela construção
defensiva a que Sua Excelência se referiu quando do início do seu voto. Nós sabemos, e é claro que no exame dessa questão, que é uma questão séria, é uma questão complexa, extremamente relevante, se examinada, como se propõe, sob uma perspectiva constitucional, ela envolve múltiplas considerações em torno de diversos postulados fundamentais de nossa ordem constitucional. E nós sabemos que o princípio da divisão funcional do poder impede que os juízes e tribunais, em face da lei, venham, por exemplo, a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas na lei não previstas, mesmo que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição. Tão importante é esse aspecto que o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar uma proposta de súmula vinculante consubstanciadora desse mesmo entendimento, veio a aprová-la editando a súmula vinculante 37, em que se converteu a antiga súmula ordinária 339. Por isso mesmo, não constitui demasia observar que a reserva de lei, consoante adverte a própria doutrina, traduz um postulado revestido de dupla função, de uma função negativa e de uma função positiva. A função negativa tem caráter excludente, porque veda, nas matérias a elas sujeitas, quaisquer intervenções a título primário de órgãos estatais não legislativos. E, de outro lado, esse postulado reforça positivamente o princípio que impõe à administração, mas não apenas à administração, mas também à jurisdição, a necessária submissão aos comandos fundados em norma legal, de tal modo que quaisquer intervenções, tenham elas conteúdo normativo ou não, de órgãos administrativos ou jurisdicionais, só podem dar-se a título secundário, a título derivado, meramente executivo, mas nunca com critérios próprios ou autônomos de decisão. É por isso que a jurisprudência desta Corte tem enfatizado que não caber ao judiciário a possibilidade de atuar na anômala condição de legislador positivo, para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios e afastando os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos, só podem legitimamente emanar do Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário, que não dispõe de função legislativa, passaria a desempenhar a atribuição que lhe é institucionalmente estranha, usurpando, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que evidentemente não lhe pertence, com clara transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como aqui foi recordado nos votos que foram proferidos, notadamente aquele do eminente ministro Luiz Fux, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
tem proclamado, a propósito desse tema, que o procedimento hermenêutico do Tribunal de Jurisdição Inferior, quando examina o quadro normativo positivado pelo Estado, e desse quadro normativo extrai a interpretação dos diversos diplomas legais ou de seus equivalentes constitucionais, como a medida provisória, por exemplo, em razão da inteligência e do sentido exegético que lhes der, obter a partir daí os elementos necessários à exata composição da lide, tal procedimento hermenêutico não transgride diretamente o princípio da legalidade. Nesse sentido, realmente, há uma longa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que destaca que, em tal hipótese, registra-se uma ausência de conflito direto e imediato com o texto da Constituição. E a esse respeito, efetivamente, há, digamos, precedentes que acolhem essa orientação. Daí a formulação por esta Corte do enunciado inscrito na súmula 636 do Supremo Tribunal Federal. Poder-se-ia sustentar que a decisão do plenário virtual, ao reconhecer a existência de repercussão geral, teria assentado em caráter definitivo a índole eminentemente constitucional da controvérsia jurídica ora em exame. Ocorre que esta Suprema Corte, já em alguns precedentes, tem enfatizado, como ontem aqui foi sustentado pelo eminente ministro e hoje ilustre advogado Sepúlveda Pertence, da tribuna desta Corte, tem salientado que o reconhecimento da repercussão geral não torna precluso o exame dos demais requisitos do recurso extraordinário, de tal modo que, se é verdade que o reconhecimento da existência de repercussão geral supõe necessariamente a existência de uma controvérsia impregnada de natureza constitucional, não é menos exato, e a prática jurisdicional desta Corte já o tem demonstrado, que o Supremo Tribunal Federal, reunido em plenário real, presencial, como agora ocorre, pode perfeitamente estabelecer e firmar julgamento em sentido contrário, como já aconteceu, em que o Supremo Tribunal Federal, por seu plenário real, por seu plenário presencial, culminou por não conhecer de recurso extraordinário em cujo âmbito, anteriormente, o plenário virtual reconhecera configurada a existência de repercussão geral de uma dada questão jurídica. É por isso que esse pronunciamento do plenário virtual, ele se reveste de caráter meramente provisório e se acha impregnado de um elemento claro de instabilidade, na medida em que insista-se o reconhecimento da repercussão geral não se reveste de eficácia preclusiva quanto à possibilidade integral de o plenário presencial desta Corte examinar todos os demais requisitos, inclusive aqueles requisitos mínimos de cognoscibilidade, de admissibilidade do apelo extremo. E daí a menção feita em memorial que nos foi apresentado de uma observação extremamente precisa feita pelo eminente ministro Gilson Dipp, que tanto brilhou no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em que Sua Excelência observa que, verbis, textualmente, a avaliação da repercussão geral
pelo plenário virtual não inclui nem esgota a apreciação da questão constitucional. Assim, é possível existir o reconhecimento da repercussão geral e nem por isso existir questão constitucional e vice-versa. Ou seja, embora o plenário virtual possa admitir a repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pode não conhecer do recurso extraordinário por não existir questão constitucional. E essa visão desse eminente magistrado tem o amparo da própria prática processual dessa Corte a respeito desse específico tema. Por isso, senhor presidente, não obstante, louvando, como é justo e necessário fazê-lo, o doutíssimo voto proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes, que estabelece algumas premissas que poderão conduzir esta Corte a evoluir na sua interpretação jurisprudencial a respeito da própria compreensão, para efeito de admissibilidade do recurso ordinário, do próprio princípio da legalidade, mas, não obstante todos esses aspectos que tornam magnífico o voto do eminente ministro Gilmar Mendes, eu peço vênia a todos os que, a sua excelência, a todos que o acompanham, para, na linha de inúmeros precedentes desta Corte, aderir ao dissenso que se estabeleceu em ordem a não conhecer do presente recurso extraordinário. O tribunal está dividido 4-4 com a palavra o presidente. Bem, interessantemente, eu queria dizer que quando o assunto foi veiculado em sede de plenário virtual, eu me manifestei no sentido de que a matéria não teria repercussão geral. Mas agora, depois de ouvir atentamente o voto do eminente relator Gilmar Mendes, eu me convenci de que é possível e é até desejável que se revisite a questão constitucional subjacente a determinados temas que foram ordinariamente reconhecidos como sendo infraconstitucionais em decisões monocráticas ou mesmo em decisões colegiadas nas turmas, tendo em conta a sua análise ou reanálise em sede agora de repercussão geral. Todos nós sabemos que existem evidentes e enormes diferenças, e nós temos vários eminentes professores de direito constitucional aqui nesta casa, se não todos são professores de direito constitucional, entre o Instituto da Repercussão Geral e o Instituto norte-americano do Writ of Certiorari. O Writ of Certiorari, como todos nós sabemos, é aquele instrumento por meio do qual a Suprema Corte dos Estados Unidos conhece de determinados casos. Ele chama dos tribunais inferiores para admitir estes casos, deles conhecer e sobre eles decidir. Mas a doutrina, os autores especializados dizem que existem mais diferenças do que semelhanças entre esses dois institutos. Mas existem pelo menos duas semelhanças, ministro Barroso e eminentes pares, entre esses dois institutos, que é exatamente o aspecto casuístico, ou a natureza casuística e a natureza discricionária da decisão que se toma no writ of certiorari e na repercussão geral. E me parece que essa semelhança deve ser notada, deve ser sublinhada, porque na repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal tem a discricionariedade de caso a caso admitir, conhecer de certos casos, se ele entender, se ele considerar
que eles se enquadram dentro dos conceitos abertos de relevância política, econômica, social ou jurídica. Então, portanto, eu penso que nesse tema o Supremo Tribunal Federal tem ampla discricionariedade. Nós aqui verifico que, por uma maioria, embora apertada, a maioria essa a qual eu me junto agora, entende que esse caso tem, pelo menos, uma relevância jurídica, se não uma relevância econômica, no sentido de impacto nas finanças públicas. Então, com essas breves considerações, sublinhando o aspecto discricionário e, de certo modo, casuístico, observadas as balizas constitucionais e legais da repercussão geral, eu conheço deste recurso extraordinário, muito embora no plenário virtual tenha entendido que a matéria não tem repercussão geral. Proclamo, portanto, o resultado. Por 5 votos a 4, impedido o ministro Barroso, o plenário desta Corte conheceu da repercussão geral. A matéria oferece uma certa dificuldade, eu creio que cada ministro quererá, no momento oportuno, se pronunciar de forma mais vertical, então eu suspendo a sessão por 30 minutos, retornaremos a seguir.